Vamos lá, perdeu. Você acha que no dia 28 de fevereiro, nem 60 dias após assumir, ou 60 dias após assumir, o cara perde 3 títulos, ele vai cair com 2 meses de trabalho? Tem um treinador importante e pesado que está solto no mercado. Tite. O Neto deu essa informação que se o Vitor Pereira cair, e eu tô falando aqui que eu acho que ele cai se perder a Recopa, o Tite será o próximo técnico do Flamengo. Imprensa debate: se o Mengão não vencer a Recopa, Vitor Pereira pode ser demitido. E você, o que você acha sobre isso? Será que a diretoria do Flamengo demitiria o Vitor Pereira? Não é muito cedo? Ele já teve tempo, não teve tempo? O que você acha sobre isso? Comente aqui no vídeo. Muito bem, galera, separei aqui para você o debate da ESPN Brasil do programa Futebol 90. Os créditos de vídeo são da ESPN Brasil Grupo Disney. Link na descrição como créditos. Quero pedir para você que é Mengão, que é Flamengo, a se inscrever aqui no canal. Deixa o like e ative o sininho para receber mais vídeos como este aqui. Estou aqui para trazer para você os cortes da imprensa falando do Mengão. Muito bem, dito isso, vamos aqui para o vídeo. Simbora. A partir do momento que o VP diz que... Marcos Braz diz que o VP é para a temporada inteira. Você acredita? O Marcos Braz é político, não é? Claro, Então ele está exercendo muito da política brasileira, né? Que você fala uma coisa quando é oportuno e depois você não cumpre. Depois, paciência. Se o VP perde a Recopa? Eu acho que vai cair. Eu acho, mas... Eu acho uma loucura cair, mesmo perdendo a Recopa, porque é muito começo. É uma loucura. Porque uma loucura. Não é só perder 3 títulos, acho que é a forma, né? Eu não duvido. Tomou 4 gols do Palmeiras, já foi uma coisa amarga, mas aí tinha um Mundial que era um negócio maior. Não chega nem na final. E aí perde do Del Valle, que por mais seja um time bem organizado, estruturado, emergente, mas a diferença de investimento do Del Valle para o Flamengo é absurda. Diferença técnica. Se perder... A pressão acho que vai ser absurda, ele não vai resistir, não. Cara, mas vai ser 28 de fevereiro, é isso? 28 de fevereiro. O jogo Paulo da volta. Souza caiu também cedinho. O jogo da volta... Transmissão nossa, por favor. Transmissão nossa, na ida e na volta. Dia 28 de fevereiro é o segundo jogo, é no Maracanã. São 2 jogos? Nossa, não perde. Vamos lá, perdeu, vamos lá, perdeu. Perde. Você acha que no dia 28 de fevereiro, nem 60 dias após assumir, ou 60 dias após assumir, o cara perde 3 títulos... Ele vai cair com 2 meses de trabalho? Boa tarde, William. Boa tarde. Boa tarde, meu grande amigo Birner. Bubu, boa tarde a todos. Assim, William, não perde. Não perde. Não perde. Não perde. O segundo jogo sendo decidido aqui no Rio, não perde. Porque aí entram outros fatores. Jogadores. Não é nem o treinador. Aí serão os jogadores que jogarão por eles mesmos. Sim. Entendeu? Eu acho bem difícil. Até o final do mês, provavelmente, o Flamengo vai melhorar em alguns aspectos, o Vitor Pereira também. Agora, final do mês é logo ali, Zé. Tá logo a Recopa ali, já é no meio do carnaval. Não, mas eu acho que assim, ele vai melhorar alguma coisa, deve melhorar, né? E aí um jogo de volta, aqui no Rio, no Maracanã, a torcida, primeiro título do ano, a possibilidade do primeiro título do ano, a pressão para cima, não do VP, mas para cima dos jogadores, a pressão será imensa. E aí os caras entram em campo e jogam por eles mesmos. Eles não vão pensar no VP. Ou melhor, ninguém nesse momento está pensando no VP. Está todo mundo pensando em fazer o melhor para eles. Sim. Né? Para melhorar o ambiente. Mas no Mundial já não estavam? Jogando por eles também, pela nação e perderam? Não, então, sim. Mas eu estou dizendo agora, por conta da pressão, por conta da derrota frente ao Palmeiras e por conta daquilo que aconteceu no Mundial, a pressão vai recair sobre eles se eles perderem contra o Del Valle. O treinador, como eu falei, o treinador tem as suas limitações. Ele pode entrar, errar numa substituição, a não sei que seja uma coisa assim absurda que o Vitor Pereira faça. Mas ali a culpa será... Decidir no Maracanã não é uma faca de 2 legumes, como diria Vicente Mateus? Porque,
60 mil pessoas empurrando, Sim. a chance de título é maior. Mas se perde o título diante de 60 mil pessoas pro Del Valle, Mas aí não pode, né, Bubu, pensar aquelas nisso, né? vozes que estavam empurrando vão cobrar. Mas aí você não pode pensar nisso, né? O jogador que joga no Flamengo tem que entender que ele vai jogar ao lado de uma torcida gigantesca. Que, Pro bem e pro mal. Sim, mas isso faz parte do jogador de futebol. Se você vai joga pelo Flamengo, vai jogar um torneio de pimbolim, vai ter torcida. Você tem que estar acostumado com isso. O jogador cresce com esse tipo de coisa. Aí tem alguns que eles crescem durante um jogo como esse, porque sente a presença da torcida. Tem outros que, independente se ganhar ou perder, os caras sentem, porque sabem que se errar vão vaiar, vão pensar, vão começar, pô, eu errei, pode perder o jogo e tal. Isso é natural. Isso aí não precisa. Às vezes Já me falaram que o Rogério Ceni não caiu mais cedo no Flamengo porque era época de pandemia e o Maracanã estava vazio. O Rogério Ceni não experimentou a torcida do Flamengo. Ele pode falar, poxa, Porque senão a pressão tinha sido eu fui maior. campeão brasileiro Eu vi sem isso. contar com a torcida do Flamengo. Ele não contou com essa força, com esse Eu duvido, apoio. porque Mas, ao mesmo tempo, teve um Rogério momento Ceni- que ele era tão criticado e cobrado, Mas o se tivesse Rogério- torcedor do Flamengo no Maracanã lotando, talvez estivesse xingando, Mas o utilizando o Rogério no campo ainda, quando o Flamengo comemorava o título no Morumbi, já tinha hashtag, fora Rogério. Nas redes sociais. No campo. O Birner, você confia nas palavras desse moço aí, do Marcos Braz? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu acho que ele não pode chegar numa entrevista e dizer que, dependendo das circunstâncias, o técnico não vai até o final da temporada. Então ele diz o que ele diz, esse é o jogo, e como esse é o jogo, eu não Mas você não bota fé? Não confio plenamente. Não confia? Não confio plenamente. Eu acho que depende muito de resultado e do futebol do time. Porque foram abertas com a derrota na semifinal do Mundial, acho que essa é a principal. Até agora. Feridas que não vão cicatrizar rapidamente. Ganhar o título contra o Del Valle não vai cicatrizar. Mas vai essas amenizar, feridas. né? Depende de como ganhar. Se jogar a lá Flamengo avassalador, goleada, futebol que gera expectativa para a torcida, e isso só mantido depois, sim, começa a cicatrização. Mas não para de arder ou continua ardendo? Só ganhar? Ganhou, Apertadinho, jogando mal? Ganhou é campeão. Não, não jogando, jogando mal, não. nem jogando Não, mal. não. Futebol, ok. Tranquilo. Dos três sem campeonatos, susto, mas sem show, mas sem susto. Dos 3 títulos que o Flamengo tinha no início da temporada, tem 4. Dos 3 títulos que tinha e vai Esse é o disputar menos importante. pela força do adversário, Sim. que é um adversário perigoso. Mas se tornou importante, hein? Porque veja bem, nós estamos discutindo... Se tornou mais importante do que era. Sim, se tornou importante, porque... Porque agora tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Porque assim, eu estava com o Vinícius Nicoletti, directivo, fazendo as reportagens em Córdoba. A gente estava no viaduto, perto do estádio da Mário Kempis. Passa um jornalista equatoriano. E a gente faz algumas perguntas sobre o Del Valle. Ele fala assim, o Del Valle vai ganhar o título. Por quê? Ele fala, o Del Valle adora jogar contra esses times grandes, que tem muita torcida e que tem problemas táticos, né? Geralmente ele consegue fazer um gol, os jogadores adoram jogar contra times que têm torcida, porque não jogam, o time dele não tem torcida. Faz um gol, depois faz outro, acabou. Lógico que o Flamengo não é o São Paulo. Foi isso que aconteceu, Foi né? exatamente isso que aconteceu. Por isso que eu tô lembrando. Impressionante. Acabou, não teve graça. Lógico que o Flamengo, o jogo é diferente. O Flamengo é um time muito melhor que o time do São Paulo. Sem problemas individualmente, mas tem os problemas táticos. E você vê a escalação, eu não vi o Del Valle jogando esse ano, mas eu dei uma olhadinha na formação. O Del Valle ganhou por 3-0 do Alcas na Supercopa do Equador e foi campeão nesse final de semana. 3 jogadores são diferentes do time do ano passado, o jeito de jogar é o mesmo, a base da equipe é a mesma. Então o Flamengo tende a enfrentar uma equipe coletivamente muito bem preparada. E o Flamengo dá espaços. Dá espaços. E aí entra a questão que o Bubu falou. Como é lidar com isso se o resultado não, se o time não estiver jogando bem, se o resultado não for bom ao longo do jogo? Eu concordo com o Zé. A chance de ganhar é muito maior que a chance de perder. Mas existe a chance de perder. Ela é menor do que era no Mundial, mas a chance de perder. Gigante, maior o tombo, hein? Existe, mas Você tá profético, hein? Mas eu sou assim, Nesse você me caso é conhece, isso. né, Você Zé? tá querendo, outra hoje, hein? você tá Conhece, querendo vários abraços. Partindo cada abraço partindo desse princípio. O Braz vai mandar um vídeo pra mim daqui a pouco, você vai ver. Gosto de você, Bubu, tal. Perdendo esse jogo, eu não sei se ele cai. Mas assim, é muito óbvio que no Brasil o tempo para os treinadores não é o tempo de fora. Aqui as coisas não funcionam como funcionam fora. E se chega no 3º mês de trabalho, 4º mês de trabalho, não tem evolução, tem derrota dos títulos, perde um jogo importante do brasileiro, a coisa começa a desandar, o terreno cai. E podia ser o Guardiola. Porque aqui as coisas são assim. Não importa se o trabalho técnico vai dar frutos depois de 8, 9 meses. Esse tempo aqui, até hoje, pelo que eu vi, não existe. Nem que ele vá dar frutos. Não vão esperar.
Se o dirigente souber, olha, Marcos Bossa tem uma bola de cristal, ele sabe, olha, daqui, no final do ano, depois desse ano sofrido, o Flamengo não vai bem, ano que vem o Flamengo vai voltar a jogar como o Flamengo do Jorge Jesus. Não espera. Não espera. Não, porque assim é o futebol brasileiro. É bom lembrar que o mercado tem um treinador importante e pesado que está solto no mercado. Tite. O Neto deu essa informação que Não se é? o Vitor Pereira cair, e eu tô falando aqui que eu acho que ele cai se perder a Recopa, o Tite será o próximo técnico do Flamengo. Então, tem um treinador no mercado. Você acha Deus que o livre. Tite Será que eles diria já não estão pro Flamengo? conversando? Será que eles já estão conversando? Porque Não sei, porque é o modus operandi, né? o modus operandi, Modus da, torcida operandi. da diretoria do Flamengo, né? Então é isso. Mas eu, olha, sinceramente, com um treinador como o Tite no mercado, eu acho que ele é sombra para muita gente. E para o Flamengo trazer o treinador que era até então da seleção brasileira, num cenário terrível, que seria perder a Recopa, depois do fracasso no Mundial, depois de perder uma Supercopa para o Palmeiras. Mas Nossa, acho que os caras não iam perder tempo. O Tite ainda quer trabalhar no futebol europeu. Ele Mas acredita não rolou, que. né? Então, não uma rolou. ele Mas falou é uma que tinha coisa de propostas e janela. tal. Quando terminar essa temporada europeia, ele tem a expectativa, talvez com a ajuda de empresários, alguns conhecidos tal, plantar o nome dele em algum clube europeu. Então, eu acho que esse é o foco do Tite. O Tite chegou a dar declaração que ele não ia trabalhar em 2023 no futebol brasileiro. Ele chamou, ele foi abraçar lá o Del Nero lá. Essas tá, que os caras O Tite- compõem, é o política Tite e assinou. tal, vem, O Tite, pelo menos que eu lembro numa reportagem nossa aqui, o Tite assinou aquele abaixo-assinado em que o Raí, os caras foram na porta da CBF pedir a saída do Del Nero. Depois foi abraçar o Del Nero. Depois abraçou, sabe, essas coisas. Olha, a gente está falando de dirigentes aqui, está citando o Marcos Braz, no caso. Eu não coloco essas pessoas todas no mesmo pacote, tá? Pode Mas é ser. minha opção. Não, tudo bem, eu também não coloco no mesmo pacote uma série de coisas. Não, mas com relação a fala uma coisa aqui, aí repensa, aí depois. Repensar faz parte. Faz parte. Desde que não seja por conveniência, não fazer vou alguma coisa trabalhar em equivocada. 2023, em clube brasileiro. Aí vem uma proposta boa, vem uma... Pô, o Flamengo... Já imaginou? O Flamengo bate lá na porta do... Ó, aqui, ó, Flamengo, Tite, o que você acha? Pô, será que o Tite vai continuar William, o projeto dele assim, Europa? Até porque o de projeto jeito dele nenhum. Europa não é que William o cara vai pro Barcelona, pro Real Madrid. William, desenhando um cenário, eu não sei qual é a condição do Tite para ir para a Europa, mas vamos supor que não vá. O Vitor Pereira tem 4, 5 meses de trabalho, estamos ali, sei lá, em maio, abril, o Tite não tem nenhuma perspectiva de volta da Europa. E o dirigente do Flamengo liga para ele e fala assim: Desculpa se isso aqui não melhorar, eu vou te contratar. Se o Tite sem opção de ir para a Europa. Desculpa. Segundo informações, alguns É o que clube clubes pra trabalhar. procuraram, teve algumas conversas com alguns clubes. Seleção da Coreia, Mas também não citou e clube, ele tá? negou, rejeitou a oferta, é o que dizem, Isso. porque ele quer trabalhar na Europa. Desculpa a pergunta, desculpa a minha Mas é o pergunta. Flamengo, né? Não é a seleção da Coreia, é o Flamengo, né? Desculpa a minha É o pergunta, mas Flamengo. assim. Seria, quando- não estou dizendo que é, seria o Flamengo. Quando né? Vamos acaba colocar o nessa Campeonato condição. Carioca? A final. Abril agora, né? Abril. Comecinho de abril. Por que essa pergunta? Não, porque dependendo da final, se o Flamengo chegar na final contra o Vasco, contra o Fluminense. Fluminense. O Vasco tá difícil. Não, mas. Fluminense, É, né? Fluminense. Repetir a final com o Fluminense. E aí, a gente tem aí, como diria, como acabou de dizer o nosso querido Bubu, tem uma faca de 2 legumes. Né? Porque o VP pode consagrar pela primeira vez o Fernando Diniz. VP consagrar o Fernando supor, Diniz. vamos supor que... Não, sabe por quê? Porque assim, nós sempre falamos Está colocando sobre... um cenário terrível, hein? Não, mas Perder Recopa, Carioca, aí é um Não, negócio eu não acho que horroroso. ele vai perder, eu acho que Eu vai também ganhar. não acho. Recopa eu acho que ganha. Mas o Carioca decide também, meu. Porque o ano passado quem foi campeão? Em Fluminense, cima de quem? do Flamengo. Nos últimos anos, o que o Fluminense tem sido no Campeonato Carioca para o Flamengo? Uma pedra no Pedra sapato. no sapato. Nós estamos falando de uma possibilidade de o VP ser mandado embora agora, dia 28, se perder a Recopa. Eu não acredito, vai ficar mais um tempo. Você imagina se chegam essas duas equipes, Fluminense e Flamengo na final, e o Fluminense ganha. Aquele discurso que se utiliza muito na questão do Fernando Diniz, nunca ganhou o título, quando ganha o título agora vai mudar tal. Se ele ganha o título em cima do Flamengo, porque existe uma diferença muito grande, mesmo o Fluminense Claro. fazendo investimentos, Não, o elenco do Flamengo é superior. Sim.
Né? Você imagina, se o Fluminense bate o Flamengo na final, o Fernando Diniz quebra essa escrita, igual mais ou menos o Cuca. Você lembra do Cuca? Pé frio. Sim. Montou vários times. Foi vice. Montou vários times, Até vice. Ganhou. Agora Quando bateu. ganhou, mudou um pouquinho, mudou a chave. E era previsível que ia ganhar em algum momento. Passou a ser visto de uma outra forma. É a mesma coisa do Fernando Diniz. Assim, eu, na minha opinião, pelo que eu vi nas entrevistas, no comportamento, assim, eu acho que entre jogadores e treinador ainda não existe esse Parece tipo de que tá amenidade. ok, né? Não, eu acho que não. Acho que vai começar a existir a partir do momento que ele começar a fazer as escolhas. Ele já fez, o Vidal já se manifestou, já foi, né, descontaram acho que 10% do salário. Alguns líderes, o próprio Everton Ribeiro falou assim, não era o momento de ele ter feito isso, não gostou e tal, eles resolveram internamente. Beleza. Eu não acho que ainda tenha o tempo suficiente, já tenha tido tempo suficiente para criar esse tipo de relacionamento entre jogador e Vitor Pereira. Eu acredito que o Flamengo vai ganhar essa Recopa. Eu não vou dizer que é tranquilo, que o futebol hoje não dá para você apontar isso, mas eu acho que o Flamengo é o grande favorito, até porque decide em casa. Eu volto a... Não esqueça que o Palmeiras era favorito contra o Defensa e Justiça. Sim, não, mas aí é outro... Cuidado, hein? Eu vou focar um pouco mais naquilo que o Birner adora, que são os estaduais. Eu volto a falar nesse cenário Se ele ganhar a Recopa e perder o estadual, volta tudo para trás, já duas bolas, não estou brincando. Sobre o peso que deve ser caso Fluminense e Flamengo cheguem à final do Campeonato Carioca. Pela rivalidade, já falei aqui, pela importância que seria um título para o Fernando Diniz, pela pressão que o Vitor Pereira teria, né, nesse caso de ter que vencer o Fluminense por conta dos últimos anos. Eu acho que nesse caso aí, eu acho que seria uma análise um pouco mais realista do Flamengo por conta daquilo que aconteceu com o Paulo Souza. Eu não acho que, por exemplo, essa diretoria iria deixar passar, por exemplo, Paulo Souza perdeu o estadual, vamos seguir adiante. Porque o efeito Paulo Souza... eu acho que o efeito Paulo Souza pode jogar contra o Vitor Pereira nesse instante. Perdeu ali pro Fluminense. A análise do Vitor Pereira nesse aspecto, e aí ele vem falando isso e nós mesmos, nós demos razão a ele. Pouco tempo de trabalho, conhecimento. Uma coisa é você jogar contra, outra coisa é você conhecer o elenco, fazer as suas escolhas, como o cara vai reagir no dia a dia. Tudo isso é o processo que ele está passando agora. Ele passou por esse processo tendo que ter resultado. 6 jogos no estadual, qual a dificuldade, né, que ele teria para chegar no Mundial de forma perfeita? Nenhuma. Primeiro jogo contra o Palmeiras. Foi um jogo bom, disputado, 4-3. Lá no Mundial, todos nós vimos o que aconteceu. Sim. As dificuldades, a expulsão, depois no outro jogo. Então, ou seja, ele tem que acelerar esse processo. Porque se ele não acelerar esse processo, a pressão em cima dele vai ser muito grande. E aí entra no que eu estou falando, nesse cenário que eu estou projetando, talvez, né? Que seja a final entre Fluminense e Flamengo. Pela rivalidade, pelo contexto, Fernando Diniz, Vitor Pereira, sim. toda essa... Perder de novo para o Fluminense, né? Aí ele pode ser... aí eu acredito que o peso sobre a demissão pode ser grande, mas nesse momento... É que é assim, né? O diretor, quando fala, não, tem prestígio, no dia seguinte perdeu, ele tá fora. Sempre assim. Esse é mas não é exclusivo do Braz, né? Vamos lá então, galera, vamos analisar aqui, vamos falar um pouquinho sobre este debate. Você já comentou aqui no vídeo, você acredita nessa possibilidade? Se o Flamengo não vencer a Recopa, a diretoria do Flamengo pode demitir o Vitor Pereira? Vamos lá. Eu não acredito em palavra nenhuma que vem do Marcos Braz, que vem do Landim, que vem do Spindle. Sabe por quê? Eles falam uma coisa hoje e amanhã faz outra. Vocês se lembram, na final da Libertadores, eles falaram que Dorival continuaria no Flamengo. Eles garantiram a permanência do Dorival. Passou-se alguns dias e o Dorival foi demitido. Demitido não, acabou o contrato, não foi renovado. Mas assim, contrataram o outro. Contrataram o Vitor Pereira, que foi vice para o Dorival. Dá para entender? Não, né? Pois é. Vindo do Marcos Braz, vindo do Spindle, vindo do Landim, eu não acredito em nada do que eles falam. Não duvido de nada no futebol. Vamos analisar então, galera, o resultado. Se o Flamengo jogar mal, perder a Recopa para o Independente Del Valle e o Vitor Pereira for demitido, não vai espantar, ninguém vai ficar surpreso, né? Ninguém vai ficar espantado. Eu acho que todo mundo vai entender porque no Flamengo é uma trocação de técnico, né?
Ó, perdeu, manda embora. Parte da torcida ajuda a inflamar isso. E, cara, com isso, quem perde é só o Flamengo. O Flamengo nunca vai ter um time entrosado, nunca vai ter um time encaixadinho, né? Porque sempre, de 6 em 6 meses, o Flamengo troca de técnico. Dos últimos 3 anos, foram 6 técnicos. Então, é por isso que o Flamengo hoje chegou no Mundial de Clubes, passou vergonha. Porque, galera, o Flamengo não tem organização, cara. Sabe essa palavrinha sagrada, organização? O Flamengo não tem, porque não planejaram as férias, não planejaram a pré-temporada, não marcaram nenhum amistoso com um time maior, com um time grande para fazer um embate, para fazer um teste de verdade, para ver se o Flamengo estava preparado para o Mundial. Na Supercopa a gente viu como que foi, né? A gente fez 3 gols e a nossa defesa, uma peneira, tomou 4 gols. Time não encaixou com o técnico ainda. A culpa são dos dirigentes, de todos eles. Não vou falar nem do Braz, nem do Spindle, nem do Landim. Todos eles são culpados. São eles que decidem quem sai, quem chega. Então a culpa cai aí na diretoria do Flamengo. Agora, se a diretoria fizer a burrice, a besteira de procurar o Tite, eu tenho certeza, 90% da torcida será contra a contratação do Tite. Porque o Tite, cara, não desce. O Tite não é bem visto pelos torcedores do Flamengo. O Tite não é bem-vindo no Flamengo. É isso que eu penso, é isso que eu sinto, pelo menos, né? Beleza? Então é isso aí, trouxe aqui para você um vídeo top de debate. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras e fui!